Os ecos do universo. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition. Bem, vamos lá então, Rodrigo. Hoje a gente vai falar de um julgamento histórico. Um julgamento que aconteceu aqui na Terra e colocou um planeta sob julgo de astrônomos. Pelo menos planeta até 2006, não é mesmo? E isso ocorreu durante a 26ª reunião da União Astronômica Internacional. A primeiro momento tinha lembrado daquela música maravilhosa do milionário José Rico, o último julgamento, mas eu acho que não é disso que a gente tá falando, né? Estamos falando do julgamento de Plutão, né? O pequeno que foi colocado no banco dos réus e acabou sendo rebaixado de planeta para planeta não, uma nova categoria de corpos celestes. Mas eu acho interessante a gente posicionar quem nos ouve sobre algumas questões levantando as noções sobre planetas. No passado, lá atrás, os céus eles eram divididos em duas categorias principais, quando a gente não tinha a astronomia como ela é definida hoje. Haviam as estrelas fixas, que eram presas no céu, no firmamento, e que giravam em torno da Terra, surgindo de leste e se pondo a oeste. Sempre tendo como base, né, o modelo geocêntrico, a Terra no centro, e também nós tínhamos que essas estrelas estavam incrustadas na esfera celeste, que a gente pode simbolizar como uma casca imaginária que engloba a Terra e auxilia na nossa percepção de movimento aparente dos astros. Pois é, e para além disso, haviam 7 astros visíveis e que se movem entre essas estrelas: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno, conforme a ordem da cosmologia grega. Todos eram chamados de planetas, até mesmo os dois que não fazem parte da definição de hoje, que em grego é o mesmo que errante, ou até mesmo vagabundo, e que orbitam a Terra. Enquanto que a Terra não era considerada planeta até então, né? O Sol, a Lua, classificados como planeta, inclusive, né? Os dias da semana em diversas línguas ainda são uma homenagem a esses planetas, entre aspas, né? Por exemplo, Saturday, né? Sábado, em inglês, a gente tem aí, né? O dia de Saturno, Sunday ou Sonntag, né? Em alemão, né? Que é domingo, miércoles, né? Montag, né? Montag, lunes, né? O dia da lua. Então ainda temos uma homenagem, uma simples homenagem ao que já foi considerado planeta, esses 7 astros que o Marco tem mencionado. Já com a ruptura do modelo geocêntrico, principalmente depois com as evidências trazidas por Galileu no século XVII, com o uso do telescópio pela primeira vez, o Sol então passou a ser a estrela central, com os agora planetas em seu entorno, os planetas clássicos de Mercúrio até Saturno. A Lua passou por uma classificação distinta, dos quais se move em torno de um planeta. Nessa mesma época, nós tínhamos descoberto, né? Aliás, Galileu tinha descoberto as luas de Júpiter, que hoje homenageamos como as luas galileanas. Puxando um gancho ainda do que você comentou sobre os dias, certa vez eu li um livro que era a história do calendário, e um comentário que me marcou foi de que na língua portuguesa é uma das poucas formas de se direcionar os dias de maneira secular, ou seja, sem fazer uma referência aos astros. Segunda-feira, terça-feira, quarta, a gente não está falando de nenhum dos planetas, fazendo referência aos deuses. Mas então, em 1801, ou seja, na virada do século, Ceres foi descoberto pelo astrônomo inglês William Herschel. Portanto, até então, mais um planeta, pois se movia em torno do Sol, havia sido colocado entre os demais. Havia um certo vazio entre Marte e Júpiter, o que resolvia o mistério dessa lacuna entre os já conhecidos planetas. Porém, com o passar dos anos, Palas, Juno, Vesta também foram sendo descobertos nessa mesma região de Ceres. Conforme as observações foram avançando, foi notado que esses corpos também eram bem menores, reclassificando-os como asteroides. E muita gente não sabe que antes mesmo de Plutão ser descoberto, Ceres já tinha alcançado essa posição de planeta. E, mesmo que temporariamente, ficou ali nas aulas de astronomia dos anos de 1800 até 1850, mais ou menos. Pois é, só que daí acontece que Plutão foi descoberto em 1930, como um pontinho lá no céu, e bem na época que acharam ele, acharam que ele era muito maior do que ele realmente é.
Imagina só, achavam que ele tinha uma massa muito parecida com a do nosso planeta. E aí, com o tempo, a ciência, através de muitas pesquisas, obtenção de dados, foi mostrando que Plutão, na verdade, era bem menor do que se imaginava. E ele não só é menor que a nossa Lua, mas também tem uma órbita estranha, cruzando com a de Netuno. E aí veio o golpe final, a descoberta de Eris, em 2003, que era quase do mesmo tamanho que Plutão. Pois é, foi aí que a IAU, a União Astronômica Internacional, teve que finalmente sentar, levar a sério e definir. Afinal, o que é um planeta? Porque se Plutão continuasse sendo classificado como planeta, Eris também teria que ser, dadas as suas dimensões. E aí o sistema solar ficaria lotado de planeta. Se caso todos os outros corpos citados antes também seguissem a mesma definição em vigência. Imagine a quantidade de planeta que a gente não teria hoje, Rodrigo. Muita coisa. Considerando todos os corpos celestes que orbitam o Sol, né, seria um número realmente enorme. E conforme nós vamos descobrindo novos planetas, né, a tendência é você também refinar essa categoria para que você realmente defina pontos cruciais. A ciência é feita de padrões, é feita de você classificar os objetos, né, ou os seus objetos de estudo. E de forma mais resumida, né, porque essa discussão não é nova, ela já vem lá dos gregos, né, onde se já debatia o que era um planeta. E era hora de chegar em algo um pouco mais completo. No ano que Plutão apareceu, 1930, no ano que Plutão foi descoberto, aliás, vale dizer que ele foi descoberto e o primeiro planeta, e até então único, né, descoberto por um americano, né, pelos Estados Unidos. Então, ali tem um peso político muito importante nessa disputa. Exato. Nós tivemos mais dúvidas, né, e até hoje a gente sabe que ele não é um membro isolado, ele fica em uma região onde tem vários corpos celestes congelados, transnetunianos, que a gente chama, né, porque orbitam em uma órbita mais longa que o planeta Netuno, então estão para trás de Netuno, que é o cinturão de Kuiper. Exato. Mas se a gente pegar historicamente, a situação de Plutão ela complica bem antes até da descoberta de Eris. Quando Caronte foi descoberta em 1978, ou seja, aquilo que é dito como o satélite natural do planeta Plutão, foi possível então redeterminar sua massa, chegando a um valor de cerca de 0,2% da massa terrestre somente. Então, Muito no leve. momento que... Oi? Muito leve. Muito leve. Então, daquele primeiro momento que foi dito que seria do tamanho da Terra, cara, é muito menor, menos de 1%, sabe? Então foi feita essa redefinição da massa de maneira correta, observado então que o diâmetro do planeta é de 2.274 quilômetros, e se você pegar só pra gente fazer uma comparação com o nosso país, não falo nem planeta ou corpo celeste, se você pegar uma linha reta, que parte dos extremos do país, do Brasil, você tem uma linha de mais de 4.200 quilômetros, medidos conforme o Google Maps. Ou seja, o nosso país é maior que Plutão. Se a classificação do corpo celeste levasse em conta o tamanho somente, Plutão seria o maior do que todos os asteroides, mas ainda assim menor que a Lua, que tem diâmetro de 3.476 quilômetros. A questão envolvendo a comparação com os asteroides respinga em Ceres, que foi encontrada lá atrás e que no primeiro momento também foi dito que seria um planeta. Pois é, e assim fica difícil continuar chamando um corpo como este de planeta. E por isso a IAU decidiu julgar Plutão. Diante de tantas evidências contra sua posição de planeta, em 2006, na 26ª Assembleia da União Astronômica Internacional, eu me lembro muito bem, eu tinha 12 anos, com um corpo de 2.500 astrônomos de 75 países reunidos na capital da República Tcheca, Plutão foi reclassificado ou rebaixado. E dessa assembleia saíram novas resoluções para que determinasse o que realmente é um planeta. Então, para ser planeta, o corpo celeste precisa de 3 coisas. Primeiro, estar em órbita ao redor do Sol. Check. Plutão tem essa característica. Segundo,
ter forma determinada pelo equilíbrio hidrostático, ou seja, a sua gravidade tem que forçá-lo a ter uma forma esférica. Cheque também porque Plutão é redondinho, esférico, igual a Terra. Então, o que vai fazer Plutão ser desconsiderado é a terceira afirmativa que diz que um planeta deve ser um objeto de dimensão predominante entre os objetos que se encontram em suas órbitas vizinhas. E Plutão falhou nesse terceiro critério e uma nova categoria de corpos celestes surgiram, que são os planetas anões. Pois é, Plutão ele não é dominante em sua órbita e ele cruza ali a órbita de Netuno. Além disso, a Lua Caronte é quase do tamanho dele, né? Tanto é que a órbita, né, dessa Lua em torno de Plutão tem um centro de massa externo ao planeta. Então é como se Plutão e Caronte orbitassem um centro de massa externo, né, em comum ali fora do planeta, o que é algo esquisito, pelo menos a ponto de vista gravitacional. E considerando a noção de um planeta como a gente tem hoje, né, justamente. Como se a gente tivesse um planeta duplo, um sistema planetário duplo, né, muito louco. Mas como você disse anteriormente, justamente por conta dos descobridores do planeta, ou do planeta não, Plutão, serem estadunidenses, foram daí que vieram algumas contradições argumentativas às posições e às decisões feitas lá em Praga, em 2006. Alguns pesquisadores estadunidenses argumentaram a favor de Plutão, alegando questões históricas que deveriam ser levadas em conta na manutenção dele como planeta e blá blá blá. Plutão, então, viu um lampejo de esperança, porém os aspectos físicos do planeta foram mais relevantes na decisão. E a réplica frente às argumentações estadunidenses foi de que, se fosse mantida a posição de Plutão enquanto planeta, poderia haver uma banalização do termo, ou seja, qualquer coisa viraria planeta, dado uma argumentação, talvez com um peso político um pouco maior e não tão em relação aos aspectos físicos daquele corpo celeste. É a política fazendo parte, inclusive, de aspectos astronômicos, né? Aliás, nós que estamos no meio da ciência, da educação, sabemos que política está em todo lugar. Mas, e os exoplanetas, hein? Como que fica essa definição? Porque hoje a gente já conhece mais de 5.000 planetas ou corpos celestes que orbitam outras estrelas. Mas o Sol não está lá para definir as coisas conforme as resoluções da IAU de 2006. Pois é, isso daí é um bom questionamento, viu, Rodrigo? A União Astronômica Internacional diz que, para ser exoplaneta, o corpo não pode ter fusão nuclear. Se tiver, vira uma anã marrom. De maneira bem rápida aqui para todo mundo, uma anã marrom só tem essa classificação quando uma estrela possui cerca de 13 vezes a massa do nosso planeta Júpiter, sendo um limite de densidade, temperatura e pressão interna em que seu centro fica suficientemente grande para abrigar uma fusão nuclear. Mas ainda tem debate, viu? Uma matéria da ESA de 2006, também de 2006, levantou um planeta encontrado pelo Hubble, o CHXR 73b, B minúsculo, que orbita a estrela CHXR 73 e que tem 12 vezes a massa de Júpiter, tá ali no limite. E orbita a estrela a 200 unidades astronômicas de distância. Será que esse planetinha se formou como um planeta ou é uma estrela que não teve sucesso, que fracassou? Essa é a grande dúvida, né? Esse é o grande debate. Carece aí de mais confirmações. E aí parece que o nosso bloco Ecos do Universo está virando fronteiras do infinito, porque a gente percebe que a ciência está evoluindo e quem sabe daqui a alguns anos a gente não redefine tudo de novo com novas descobertas. Pois é. A ideia do bloco, até para posicionar para os nossos ouvintes, a ideia do Ecos do Universo seria falar de questões mais históricas, de grandes personagens, mas acaba, como o Rodrigo disse, a gente sempre respinga naquilo que é de fronteira, naquilo que passa a ser um resultado de uma tese de doutorado, aquilo que está no limite do conhecimento. Mas, por enquanto, Plutão segue como planeta não. E o sistema solar, oficialmente, tem 8 planetas. Existe aí uma discussão, né? Se vai ter um planeta X, um nono planeta de novo. E tem um artigo no blog do Centauri falando do tal planeta X, hein? E o planeta X não é Plutão. O que será que é, hein?
Corre lá no blog do Centauri para saber. Exato. Mas e aí, pessoal? O que vocês acham disso tudo, né? Se alguém tiver algum questionamento ou argumentação a favor do planeta Plutão ou do planeta não Plutão, pode nos mandar na nossa rede social, no @Clube Centauri, ou se vocês marcarem alguma coisa nas suas redes sociais, coloquem lá a hashtag CentauriCast. Plutão merecia ser rebaixado ou foi tudo um exagero? O que vocês acham?